qual será esse impacto cultural gerado pela pandemia do Covid-19, iremos primeiramente analisar os impactos culturais deixados por demais pandemias e também epidemias ao longo da história. Sendo que a diferença de pandemia para epidemia é que epidemia é um grande número de casos no interior de um país e no interior de um país. E uma pandemia é um grande número de casos contaminados em vários países. Então, iremos iniciar sobre a epidemia de Zika vírus. O Zika vírus é um flavivírido que foi descoberto e isolado em macacos rezos na região da Uganda em 1945 d.C. Mas o primeiro caso de contaminação por Zika vírus em seres humanos foi em 1952 d.C. Por que eu estou falando depois de Cristo? Depois ele se propagar por vários países africanos, asiáticos, até atingir a Polinésia Francesa, onde definitivamente foi considerada uma epidemia, contaminou várias pessoas, gerou vários surtos, e então passou para o Brasil. E do Brasil contaminou o mundo inteiro, né? Porque todo mundo vai para o Brasil. Só que, na verdade, todo mundo sai do Brasil. Meio que nós vamos dialogar será a pandemia, ou na verdade, entre epidemia e pandemia de ebola vírus. Com certeza vocês já ouviram falar do ebola vírus. O ebola vírus, ele gerou vários casos de morte. E ele se iniciou, mais localmente, na República Democrática do Congo, entre o Sudão e o Congo. Naquele local partiu, provavelmente a partir do consumo da carne de primatas. Ele contaminou o primeiro humano e dessa forma contaminou uma grande parte da África subsaariana. Inclusive, se explica que já gerou até mesmo insultos em outros países. Só que não é comprovado. Ele não gerou um surto de grande porte. Após a pandemia que nós vamos prolongar, esta provavelmente não é tão conhecida. E se for conhecida, é porque você realmente estuda a história ou observa outros canais sobre história e ciência. É a gripe espanhola. A gripe espanhola deixou entre 15 a 100 milhões de infectados e cerca de 50 mil mortos. Foi uma quantidade gigantesca de mortos e infectados. Após essa gripe espanhola, antes dessa gripe espanhola, nós vemos a peste negra. A peste negra, vocês com certeza já conhecem, foi uma gigantesca pandemia que atingiu a Europa entre 1343 depois de Cristo até 1351 depois de Cristo. Ela gerou uma quantidade gigantesca de mortos, cerca de 200 milhões. Entre 305 a 200 milhões de mortos. E foi extremamente devastadora, havendo várias demais variações da mesma, como a praga de Justiniano, que gerou um declínio populacional gigantesco, até mesmo entre os povos germânicos, muito antes da peste negra, que foi um declínio neolítico. Incrível como a peste negra foi capaz de gerar danos tão gigantescos à espécie humana. Mas o impacto cultural que estas pandemias e epidemias geraram. No Brasil, por exemplo, a epidemia do Zika vírus rendeu uma grande quantidade de memes. Meu Deus, tá tão morte como piada. E o ebola vírus também foi um motivo de preocupação, mas também rendeu algumas piadas, chacotas que os brasileiros costumam efetuar.
Mas, de forma geral, o impacto cultural do Zika vírus e do Ebola vírus foram baixos na nossa cidade. O Zika vírus rendeu algumas manifestações humorísticas para acalmar a tensão, mas também gerou intensiva tensão. O que não gerou em grandes mudanças, porque também foi uma epidemia, nem foi uma pandemia. Já o Ebola vírus, que foi praticamente uma pandemia, sim, gerou uma preocupação gigantesca, mas no final foi esquecido, assim como o Zika vírus. Mas ele aumentou minimamente nossa preocupação na investigação de possíveis doenças e tornou a epidemiologia uma ciência mais conhecida. E também incrementou os conhecimentos a mais para a epidemiologia, que é o estudo das pandemias e análises das mesmas. Pandemias, epidemias, surtos, que afetou o controle e análise de doenças. Inclusive, está sempre avaliando a gripe aviária e demais doenças e a quantidade de mortos. Então, agradeço pela epidemiologia. Já a gripe espanhola. A gripe espanhola também foi mais esquecida ainda. Ela se iniciou possivelmente na França, mas existem várias indicações que demonstram que ela pode haver se originado nos Estados Unidos, na Índia, na China. Ou seja, indica vários lugares. Mas essas regiões são as principais da sua origem. Ela não conflitos intensivos faziam um abafamento sobre a gripe espanhola. Agora, e sobre a peste negra? A peste negra, esta gerou danos. Considerada uma das doenças, considerada a pandemia mais mortal e que deixou a maior quantidade de mortos, a peste negra não apenas gerou naquela grande pandemia do século XIV depois de Cristo. Ela também gerou em várias mortes, na praga de Justiniano, no declínio neolítico. É uma doença antiga, brutal e que nos aterroriza até hoje. Com o último surto identificado na século de 2007. Realmente, ela é brutal. E quais foram as modificações que elas geraram? Elas geraram muitas modificações culturais. Então nós podemos utilizar a peste negra para extrair a nossa resposta. Antes da peste negra, estava ocorrendo a crise no feudalismo. Os camponeses que viviam no interior dos feudos, que eram pequenos campos de terra em que senhores feudais controlavam tudo e praticamente escravizavam os camponeses servos e obrigavam-nos a trabalhar continuamente, e até algumas suposições que os senhores feudais, na primeira noite de núpcias da esposa de um determinado camponês, ele ia dormir com ela, que é algo bastante entristecedor e estranho, mas não há comprovações definitivas sobre esse acontecimento. Contudo, nós podemos extrair a partir disso um contexto que já estava se iniciando, o contexto do renascimento cultural. O que ocorre é que um grande parte dos camponeses iniciaram a vender seus produtos em feiras, nos centros urbanos, que já estavam relativamente abandonados por causa dos feudos, que acumulavam uma grande quantidade de pessoas, e eram praticamente o centro da economia em vários países europeus. Então o que ocorreu? Os camponeses iniciaram a vender seus produtos nas feiras dos centros urbanos, e os reis iniciaram a se interessar por esses produtos. E como eles desejavam esses produtos, eles iniciaram a efetuar casamentos arranjados para reduzir o número de pedágios. Até um ponto em que praticamente os feudos começaram a reduzir, até que o rei possuía um controle muito maior sobre os feudos. E no final, os feudos foram extintos e reunidos num reino. Isto gera um início do que nós iríamos reconhecer como um renascimento, pois com esse processo de desenvolvimento do mercantilismo, a mente dos camponeses iniciou a se abrir. Eles iniciaram a conhecer novos locais, explorar novos ambientes, entender mais processos
e dessa forma iniciaram a perceber a Igreja Católica como algo negativo na época. Gradualmente, lentamente, isso foi se intensificando, mas era mínimo demais. Contudo, com a peste negra, a gigantesca quantidade de mortes, os flagelados da Igreja Católica, os massacres gigantescos causados pela Igreja Católica contra os judeus e contra pessoas que os judeus consideravam corruptos, a morte de várias e várias pessoas, causou que a população europeia liberasse toda a sua raiva no renascimento cultural. Um movimento artístico, filosófico, científico, cultural, que modificou o mundo inteiro. Desenvolveu novos conhecimentos, retirou o teocentrismo gerado pela Igreja Católica medieval e colocou o humanismo, que era a valorização sumamente do ser humano. Desta forma, o renascimento cultural se desenvolveu a partir da peste negra. Então podemos dizer que a peste negra até que possui um pequeno auxílio. No renascimento cultural ela proveu um auxílio tão mínimo em comparação com a quantidade de mortes que ela efetuou ao longo da história, que nem podemos considerar como auxílio. Mas uma coisa é certa, ela auxiliou no reflorestamento de várias regiões da Europa que haviam sido destruídas, com o abandono de vilas e com a extinção da população das vilas, criando desta forma no reflorestamento dessas vilas e gerando provavelmente na redução da temperatura global. Essa redução na temperatura global, gerada pelos reflorestamentos que foram causados pelo abandono das vilas, quando a peste negra chegou na Europa, gerou na pequena idade do gelo, que foi uma idade do gelo, na verdade, uma idade do gelo bem fraca, que se iniciou em cerca de 1600, cerca do século 17 depois de Cristo. E houve pequenas manifestações ao longo da história, até o século 19 depois de Cristo. Ou seja, foi uma era do gelo bastante longínquo. Então, podemos analisar a partir da peste negra o que a pandemia do Covid-19 provavelmente gerará. Sendo que a pandemia do Covid-19 não é tão intensa que a peste negra, provavelmente ela não gerará grandes mudanças que vão erradicar o sistema capitalista, que é uma droga, ou algum outro sistema governamental, comunismo. Não, elas não vão gerar isso. Isso não possui proporções. Ela não possui proporções para isso. Mas a pandemia de Covid-19 vai gerar um efeito mais intenso do que as outras, por causa da preocupação gerada e da quantidade de mortes e principalmente da quantidade de infectados, que foi gigantesca. Desta forma, podemos concluir que a pandemia de Covid-19 gerará em uma abertura mental. Nós iremos iniciar a perceber o mundo de forma mais abstrata. Vamos iniciar a amar mais o próximo. Iremos iniciar a amar mais o coletivo em si. Vamos respeitar mais o próximo. E também iremos valorizar coisas mais abstratas, como a felicidade, a alegria, o conhecimento. Algo similar a um renascimento. Porque antes de 2019 estava só crise, roubo, corrupção, assim continuamente. Só que 2020 será diferente. E, na verdade, 2020 para 2021 será bastante diferente. Será um renascimento para a história do Brasil e para a história do mundo. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. Se inscreva, dê um like e compartilhe para o canal continuar. E tchau.